Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Espero que todos estejam bem depois da primeira grande atuação do Atlético no campeonato estadual. E eu acho que a gente precisa primeiro debater qual é o peso de uma grande atuação contra o Rio Branco na segunda rodada do campeonato estadual. Para mim, é um peso muito baixo. Eu não olho para essa atuação como algo que vai nortear nossa temporada. Mas eu também não quero chegar aqui e ignorar que o Atlético fez um bom jogo. Eu não quero chegar aqui e trocar ideia com vocês como se o Atlético, tivesse feito um jogo protocolar. Não foi. Acho que o Atlético fez nada mais do que sua obrigação, que é se impor contra o Rio Branco, ganhar do Rio Branco, e até um placar mais elástico contra o Rio Branco, mas dá pra dizer que foi uma obrigação muito bem feita. Então eu prefiro definir dessa forma, um jogo de um peso muito baixo, mas uma atuação que traz alguns recados importantes, e a gente vai falar exatamente desses recados de Atlético 5, Rio Branco 1, segunda rodada do Campeonato Paranaense. O Atlético chega aos 6 pontos de 6 pontos, né? Ou seja, tem 100% de aproveitamento, e mais do que isso, são 7 gols feitos, apenas 2 sofridos. O Atlético já começa deixando um recado que é o principal time do campeonato. Isso teria que acontecer ao natural, porque realmente, mesmo com reforços que a gente sabe que ainda vão chegar, mesmo com situações ainda indefinidas, o Atlético tem que se impor perante a todos os times do campeonato paranaense. Beleza, minha rapaziada? Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal. A gente está muito perto de bater 29.200 e a gente já está naquela contagem regressiva para alcançar os 30 mil, uma marca muito importante aqui para o canal. Tem mês que eu vejo que, 70 mil assistem o canal, tem mês de 80 mil, mas no final das contas a galera às vezes esquece de se inscrever, não perde essa oportunidade de me ajudar, me dar uma moral não. E óbvio, lembrando que a KTO é patrocinadora oficial do canal 3 Pontos, entra aqui no meu link na KTO que me ajuda absurdamente. E lembrando, a KTO é uma das casas de aposta regulamentadas junto ao governo brasileiro. Então se você ainda está buscando uma casa que te ofereça toda a segurança do mundo, a KTO fez um script de tudo que ela te oferece, tá aqui embaixo, e tudo que você tem que fazer também para jogar com mais segurança, apostas só para maiores de 18 anos e com muita responsabilidade, tá, meu povo? Eu considero esse jogo contra o Rio Branco um jogo perfeito de campeonato estadual. E quando eu digo que é um jogo perfeito de campeonato estadual, óbvio que tem muito a ver com o placar que foi construído, com 5-1, com a goleada, com o resultado, mas vai muito além do resultado. A gente pode ter um 5-1 que trazem respostas muito pequenas, mas quando a gente fala de um 5-1 que tem nesse background respostas que eu considero que é realmente o que a gente está buscando no campeonato estadual, eu não vou falar nem que eu fico empolgado, mas eu entendo que o Atlético fez bem o seu papel nesse confronto contra o Rio Branco. Contra o Paraná, acho que foi bem pior. O próximo jogo tem que se manter fazendo esse papel. E aí, Thiago, quais são essas respostas? A primeira de todas, e talvez a maior de todas para mim, é dar oportunidade para a base. Eu acho que essa, assim, é a grande manchete do jogo. O Atlético ganha, o Atlético goleia, mas a gente vê a entrada do Kaique Paquetá sendo uma peça incisiva ali pelo lado direito, principalmente, indo pro drible, buscando um contra um. A gente vê principalmente a entrada do Léo Derrick, que para mim é só uma demonstração de todo o potencial que esse garoto tem, seja para jogar na lateral esquerda, seja para jogar na segunda linha, como esse ponta pisando na área, finalizando, dando assistência. Então isso para mim foi o mais empolgante. Ver jogadores que a gente espera muito chegar e dar o seu recado. O Léo Derrick, ele deixa um gostinho de que era o mais absurdo, assim. Ele deixa um gostinho de posso ser uma peça importante ao longo da temporada. E foi o que eu falei pra vocês, campeonato estadual é pra revelar. E acho que o Atlético dá um passo muito importante no jogador que, quando recebe a oportunidade, demonstra estar preparado. Então, pra mim, um dos principais recados do jogo, Kaique também, volto a dizer, acredito que tem muito potencial. Outros jogadores vieram do banco e acho que, é inegável que foram bem, né? Matheus Babi com 2 gols, acho importante o Babi tá nessa moral, acho importante o Babi tá nesse momento. Quanto mais a gente tiver concorrência para qualquer posição, eu acho que o Atlético vai estar mais preparado para a temporada. Então, gostei muito de quem veio do banco, o próprio Regada.
Todo mundo sabe que eu sou um crítico ferrenho ao Arriagada, mas acho que esse posicionamento do Arriagada pode ser um ponto muito interessante que o Maurício Barbieri efetiva ele, não necessariamente como um ponta, não necessariamente como centroavante, mas como um segundo atacante circulando atrás do camisa 9. Sempre achei que era a melhor posição para ele, então assim, para mim, tanto a base como o banco dando uma resposta, mesmo com os jogadores nesse processo de tentar se estabelecer, tentar se recuperar, eu acho irado. Ano passado a gente vivenciou, por exemplo, o nosso querido Julimar se estabelecendo a partir do campeonato estadual. Quem sabe a gente não consegue tirar mais reforços do campeonato estadual. Outros pontos interessantes, os reforços se consolidando. Ryan Palacios, a gente está falando de um lateral que chega, mostra muita segurança. A quantidade de duelos que o Palacios ganhou não é uma quantidade pequena, e já são 2 jogos com gol e com assistência. Vem se mostrando um jogador que muita gente considerava o Dudu titular e o Palacios reserva. Não vou falar que vai ser ao contrário, mas assim, o Palacios deixa uma ótima primeira impressão. A ultrapassagem para o segundo gol do Lucas Diório é muito bonita, assim, é de um lateral muito consciente para chegar na linha de fundo, para ser essa arma, para explorar o corredor externo. Gostei muito do Palacios, mais uma vez o Raul muito seguro, sabe? O Raul vai ser uma referência técnica desse time do Atlético ao natural, participa muito do jogo, toca muito na bola. Não vou nem falar que dá ritmo, mas indica caminhos de maneira muito equilibrada, segunda assistência. Aí você teve o Léo, acho que fez uma partida bem melhor do que a estreia. Aí você teve o Luiz Fernando fazendo gol, sabe? Então, o próprio Falcão entrando melhor que na estreia também. Então, o Atlético começando, não vou nem falar colher frutos desse mercado da bola, mas começando a ver esses jogadores que o Atlético foi no mercado buscar, se sentindo um pouco mais à vontade. E a evolução, assim, não é nenhuma projeção, é natural. Esses jogadores, eles vão evoluir. Outra resposta muito positiva de jogadores que já estavam no clube, mas vinham sendo criticados. Acho que, por exemplo, a gente vê a resposta que o Diório dá nesse início de temporada, é uma resposta que eu acho que a gente precisa entender. O Diório em uma semana faz o que o Allan Kardec não fez em 3 anos, que é uma sequência de 3 gols em uma semana. O Allan Kardec tem um número baixíssimo de gols desde que voltou ao futebol brasileiro. Será que é uma opção segura abrir mão do Diório para ficar com o Allan Kardec? E não romantizando o Diório, eu sei que é um atacante limitadíssimo, mas o meu ponto não é se ele é bom ou se ele é ruim. Meu ponto é, ele pode me entregar gols numa Série B? Eu acredito que sim. O Allan Kardec pode me entregar gols na Série B? Aí eu já não sei. Sendo bem sincero, aí eu já não sei. Outro jogador que eu acho que a gente precisa falar da atuação, de uma atuação extremamente consciente. Chovendo molhado, né, cara? Bruno Sapelli. Novamente, o cara mais responsável por essa parte criativa do Atlético acontecer ao natural. Entendo que o jogo contra o Paraná não tenha sido um bom jogo, apesar dele ter sido o jogador mais criativo, mas esse jogo inquestionável, marcando, pressionando, disputando, finalizando, levando perigo ao adversário, obrigando o goleiro a trabalhar e, óbvio, sempre distribuindo o jogo, sempre dando muito ritmo. É o nosso principal expoente técnico, é a nossa principal referência técnica e vai nos ajudar muito ao longo do ano. Acho que precisa ter o Maurício Barbieri como seu aliado. Esperava mais dele com o João, mas acho que o posicionamento do João não favoreceu para ele fazer uma grande atuação. E para terminar, eu acho que é importante a gente destacar alguns bons momentos de jogo coletivo. Assim, se você pegar ano passado, o Osório usou toda a primeira fase e a gente não viu esses bons momentos de jogo coletivo. A partir do momento que já no segundo jogo a gente já começa a ver uma troca de passes um pouquinho mais elaborada, o time se encontrando mais, uma associaçãozinha melhor aqui, eu não vou nem falar que eu fico empolgado, mas eu acho que é o mínimo que o Atlético pode entregar. O Atlético tem que buscar fazer exatamente isso. Ter um time, não necessariamente ter simplesmente jogadores. E acho que quando você tem, por exemplo, o terceiro gol, que é o gol do Diório, passando de pé em pé, os jogadores se encontrando, ultrapassagem, o ponta vindo pra dentro, meia trabalhando com meia, pô, eu acho muito maneiro e acho que é isso que a gente tem que buscar no campeonato estadual para coletivamente chegar numa Série B ainda melhor. Trabalho do Barbieri, não dá para dizer que começa de maneira encantadora, mas acho que dá para dizer que de uma forma promissora. Gostei muito da coletiva do Barbieri também. Talvez a gente até reaja na live de daqui a pouco. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis. Lembrando, 10 horas tem live, 11 horas tem múltipla escolha. Vamos ver o que a gente vai elaborar para falar desse jogo. 1 hora vídeo,
4 horas de vídeo. Eu não sei se vai ter Boa Tarde Cap hoje, porque eu tenho médico, mano. Tenho um médico 5 horas. Não sei se chegaria a tempo. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.